levanta, o Deus que trabalha em nossa história, o Deus que age em favor daqueles que esperam pelo Senhor. Por isso, nesta celebração, nessa noite, ó Deus, nós dedicamos a Ti toda a honra, louvor, adoração, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor, pois o Senhor é o único digno, Senhor, de receber louvor, glória e adoração. Por isso, Pai, nós nos inclinamos diante da Tua presença para oferecer-te sacrifício de louvor, que é fruto de lábios daqueles que confessam o Teu nome, daqueles que são chamados pelo Teu nome, Pai. Por isso, desperta os nossos corações para Te louvar, para Te bendizer, para entregar canções, ó Deus, que chegam ao Teu trono da graça como um perfume de aroma suave, para dedicarmos a nossa oferta de adoração, através das nossas orações, das nossas atitudes de louvor, de ação de graças, pois Tu és digno de recebê-las, ó Deus. E assim nos apresentamos nessa noite, com o nosso coração sincero, Pai, para bendizer o Teu nome, para, ó Deus, nos alegrarmos em Tua majestade, e para declararmos que nós amamos a um Deus vivo, para declararmos que nós adoramos um Deus soberano e poderoso, um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Por isso, Pai, que nessa noite a Tua igreja se deleite em adorar o Senhor, em proclamar, Senhor, a Tua bondade, a Tua verdade, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. E eu gostaria de ler 2 versículos, o versículo 25 e o versículo 26. Essa é uma das histórias mais extraordinárias que as Escrituras registram, e que também traz ao nosso coração uma certeza de que o Deus que nos criou, Ele nos chamou para sermos adoradores convictos. Então diz a palavra, no capítulo 16 de Atos, versículos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um terremoto, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Amados, Paulo e Silas estavam presos em cadeias, e o motivo é porque eles tinham obedecido a Deus. Eles pregaram o evangelho numa cidade chamada Filipos, libertaram uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E qual foi a consequência? Eles foram acusados injustamente, eles foram arrastados perante as autoridades de Filipos, eles foram espancados publicamente, machucados, jogados na parte mais interna de uma prisão escura e sombria. Os seus pés foram acorrentados a um tronco, e ali estavam 2 homens feridos, ensanguentados, cansados, abandonados, humilhados. Tudo isso porque eles foram fiéis ao nome de Jesus. Às vezes nós nos questionamos: se eu sou fiel a Deus, por que me sobrevêm as dificuldades? Se eu sou fiel a Deus, por que me sobrevêm as provas? Estavam ali 2 homens acorrentados, os seus pés e suas mãos presos a um tronco, o corpo ferido e machucado. Mas
Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos, num relato tão extraordinário, ele diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Amados, esse fato, ele é extraordinário. Eles não tinham um púlpito, eles não tinham cadeiras confortáveis, eles não tinham um ambiente climatizado, eles não tinham nenhum conforto naquela prisão, mas eles tinham um sofrimento, eles conviviam com a dor, com as correntes, sentados em um chão frio, com o corpo todo marcado, todo dolorido, mas ainda assim, eles tinham uma certeza profunda, que marcava os seus corações, que enchiam as suas almas de satisfação. Eles sabiam que a presença de Deus era real, mesmo naquele lugar. E é desse ambiente que nasce a adoração mais pura, de corações sinceros. Amados, por volta da meia-noite eles cantam a Deus. E eles não cantam porque as portas se abriram. Eles não cantam porque as correntes foram quebradas. Eles louvam não porque o milagre já aconteceu, mas eles adoram antes de acontecer. Eles louvam mesmo diante das circunstâncias mais adversas, porque a adoração, ela não é um mover apenas em tempos de bonança. Aqueles homens estavam ali acorrentados, mas as cadeias não anulavam a glorificação do nome daquele que está sentado no trono. Esse texto, ele é um chamado para nós, porque aqueles homens adoram no escuro, aqueles homens adoram nas prisões, eles adoram em meio às correntes, eles adoram antes do milagre acontecer, eles adoram independentemente das circunstâncias. E enquanto eles adoram, de repente a palavra diz que vem um terremoto. O terremoto move toda aquela estrutura, todos os alicerces daquela prisão. O alicerce é movido de modo que todas as cadeias se rompem. Amados, enquanto eles cantavam, os demais presos ouviam. Eles são despertados mesmo na meia-noite por canções, por hinos de adoração. Imagine o fluir daquela adoração no meio daquela prisão, por volta da meia-noite, em plena escuridão. Quem sabe quantas pessoas que chegaram aqui hoje estão vivendo esse tempo, o tempo da meia-noite, das pressões, das dores, de viver tempos sombrios de adversidades, de conflito, do cansaço da alma. Talvez tem pessoas que estão aqui hoje, que chegaram nessa igreja com um cansaço profundo, com uma dor na alma que ninguém consegue ver. Mas o Senhor está nos chamando hoje, não para ignorarmos as nossas dores, não para ignorarmos os troncos, muitas vezes as correntes, mas é dizer: Senhor, embora eu esteja passando por essa circunstância, mas eu sei que o Senhor está presente na minha vida, eu sei que o Senhor está na minha história. E a verdadeira adoração, ela chega não como um resultado de que as correntes já se abriram, de que os cadeados já foram quebrados, já caíram, mas ela flui de um coração que se rende. Antes que o terremoto acontecesse, antes do milagre, independentemente de acontecer ou não, aqueles dois homens
eles já levantavam a sua voz em adoração e honra a Cristo Jesus. Então, como igreja do Deus vivo, como família de Deus, esse é o chamado para cada um de nós. É o chamado à adoração profunda e sincera. É o chamado para que a igreja do Senhor se levante em adoração diante de Deus. Talvez você chegou aqui cheio de preocupações. Talvez no seu coração você não tenha vontade para cantar. Talvez a dor que você está sentindo lhe deixe aflito. Mas o Senhor lhe chama a entregar a sua adoração a Ele, mesmo cansado, mesmo aflito, mesmo com a dor que você carrega, mesmo sem entender a circunstância. Mas eu lhe convido a adorar o Senhor, porque o mesmo Deus que ouviu os cânticos naquela prisão de Filipos, o mesmo Deus que ouviu a adoração de Paulo e de Silas, Ele está aqui nesse lugar. Você crê nisso? Diga amém. O mesmo Deus que foi o Deus que abriu as prisões de Paulo, de Silas, Ele está aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você pode se juntar a esse cântico, você pode declarar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Feche os seus olhos. Nós te louvamos, Pai, independentemente das lutas que passamos, independentemente das circunstâncias, independentemente do problema que nós deixamos em casa, independentemente das perspectivas de uma semana talvez cheia de dificuldades. Mas hoje aqui, Pai, nós separamos esse momento para focarmos o nosso pensamento só no Senhor, para fitarmos os nossos olhos só naquele que é o Deus da nossa vida, da nossa história. Mesmo sem contemplarmos os milagres, mesmo sem contemplarmos o mover do Senhor, mesmo sem entendermos as razões pelas quais passamos por lutas, mas nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos ofertar, ó Deus, a Ti o nosso coração, a nossa alma. Nós queremos te entregar os nossos louvores, nós queremos dizer o quanto nós te amamos, ó Deus, quanto nós te bendizemos. Então recebe toda a honra, todo o louvor dos teus filhos, da tua igreja, que em celebração se rende diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé? Louve ao Senhor com todo o seu coração, com tudo que você pode oferecer nesse momento ao Senhor. Dê a tua atenção, dê a tua canção, dê o teu melhor para Ele, com toda a tua vontade, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Declare: eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Nós te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome, só tu és digno, ó Deus. Nós bendizemos a ti, ó Pai, te louvaremos. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Declare isso ao Senhor. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração.
presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te amarei. Declare o seu amor ao Senhor. De todo Tudo que temos, Senhor, tudo que somos, ó Pai. eu te amarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Tu és grande, Senhor, digno de toda honra, toda glória. Ó Deus, grande é a tua fidelidade, o teu amor. Tu és infinito, ó Deus, soberano sobre tudo, sobre todos. Nós te adoramos, exaltamos o teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Sabemos que estás aqui neste lugar, nesta noite, ó Pai. Nós te adoramos. Eu queria ter mais que uma voz, que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Toda a nossa vida, Pai, tudo que nós fazemos, que seja de fato para o louvor e honra e glória do teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais Que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor,
nossa vida seja para o teu louvor, ó Pai, em nome de Jesus. És o autor da nossa vida. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Que a nossa vida, Deus, seja de fato louvor, honras e glórias ao teu nome, ó Pai. Tu és o autor, cante isso mais uma vez. Aquele que pintou a vida. Tu és o Senhor, é o Senhor em nossa vida, Pai. Aquele que me amou. Obrigado pelo teu amor, ó Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Meu Senhor, Soberano sobre tudo, Pai. minha Que em tudo em nós seja louvor a Ti, ó Deus. para o teu louvor, meu Deus, Meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Não somos nada sem Ti. É o rio, ó Deus, que desce do teu trono, que molha a nossa vida, ó Deus, que transborda em nossa vida, Pai. Obrigado pela tua presença, ó Deus, em meio a tantas coisas que tentam ocupar o coração humano, ó Pai, que no final é morte, é perdição, é vazio. Mas o Senhor nos encontra, ó Deus, e através do teu rio traz alegria, ó Deus, ao nosso coração, traz vida para a nossa vida, traz justiça para a nossa vida. Nós queremos nos alegrar com isso, ó Deus, a tua presença em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você também tem a oportunidade de continuar louvando ao Senhor através do seu dízimo, da sua oferta, com palmas. Eu quero ouvir palmas fortes de pessoas saudáveis, felizes, alegres, porque pertencem ao Senhor. Amém? Que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura, que alegra o nosso coração. Banana, pa, 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 pa. Banana, pa, 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 pa.
um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Ser exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Pananana, pa, 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 pa. Pananana, pa, 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 pa. Amém, glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que chegaram, manifestar a nossa alegria pela presença de cada pessoa, de um modo especial aqueles que nos visitam. Receba o nosso abraço em nome de Jesus e que a graça do Senhor seja com cada um. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar o irmão Jackson, que vai nos trazer hoje, a pregação da palavra do nosso Deus, aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração, Ele vai transmitir à igreja de Deus, ao povo de Deus, para que essa palavra de vida, como semente do céu, venha germinar em nossos corações, venha crescer e produzir frutos. Nós te louvamos, Deus, te exaltamos na beleza da tua santidade, te adoramos, te rendemos louvores. Agora, quando a tua palavra vai ser proclamada, Pai, que os nossos corações sejam terra fértil para receber essa semente, para abrigá-la, Senhor, agasalhá-la em nossa alma, em nosso coração, para que ela nos desafie, Pai, a vivermos de modo consciente a mensagem do Evangelho proclamada, pregada, a mensagem revelada nas Escrituras Sagradas. Abençoa o teu servo, que a tua graça seja com ele e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, que Deus possa falar conosco nesta noite, trazendo verdade, para que nós saiamos daqui renovados, cheios da presença do Senhor, porque é isso que a palavra dele causa em nós: renovo, transformação, orientação, repreende, exorta, consola. Essa palavra que preenche as nossas vidas e também traz milagres, traz fé, Essa palavra que nos fortalece, que nos mantém de pé. Eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós teremos um texto base para nós iniciarmos hoje à noite. Queria tratar com você sobre algumas questões, alguns exemplos que
ensinaram muito ao longo da minha vida, da minha caminhada cristã. Não é muito tempo, são apenas 15 aninhos, mas eu posso compartilhar com os irmãos, de fato, aquilo que Deus falou comigo através dessas histórias ao longo do tempo, porque esses personagens aos quais nós trataremos hoje, eles têm coisas semelhantes, mas também diferentes, que os tornam bons exemplos para nós naquilo que nós precisamos, porque problemas, adversidades, todos os servos de Deus vão passar. E a Bíblia traz alguns exemplos, algumas histórias, mostrando para nós que a adversidade ela tem uma finalidade. E isso, como cristão, nós devemos ter para nós e também passar isso adiante. Porque dificuldades todos nós passaremos, problemas todos nós teremos. E todas estas pessoas que nós admiramos, que nós lemos na Bíblia, elas também passaram por problemas, por dificuldades. E eu e você também passamos por dificuldades. E claro, em algumas situações nem se comparam, porque muitas dessas pessoas que a Bíblia relata, elas passaram um momento de morte, de perseguição. Nós ainda não vivemos esse momento, não desta forma, de correr um risco de vida. Mas muitas pessoas citadas na Bíblia abriram mão do seu conforto, abriram mão da vida que tinham, da tranquilidade a certo ponto que tinham, para anunciar o Evangelho, para falar de Jesus, para sim amar mais a Deus do que ao mundo. O nosso texto base está em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso de número 9, que diz o seguinte, o nosso texto base: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Santo Deus, fala conosco, ó Pai. Fala ao nosso coração. Nos ensina a viver para a glória do Teu nome. Que as adversidades deste mundo, ó Pai, as lutas que nós enfrentamos, elas não nos afastem de Ti. Que não diminua a nossa fé, mas que a cada dia que se passe nós possamos nos agarrar mais e mais, ó Deus, a Ti. Porque somente o Senhor importa em nossa vida, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém? Quem aí tem problema, levanta a mão. Eu acho que todo mundo tem, né? Dá pra gente montar um filme, uma série, uma minissérie com os problemas de cada um. Todas as faixas etárias têm problemas. A gente pode olhar para o problema do outro e pensar que o problema dele é relativamente menor que o nosso. Talvez a percepção que nós tenhamos dos problemas dos outros, ela seja um pouco remota, distante, né? E nós não conseguimos perceber de fato qual é a dor e o peso que a outra pessoa carrega. Mas eu queria que você, a cada personagem que nós citássemos, que você tentasse se imaginar na situação. Porque em cada uma dessas situações que nós colocaremos, você tem a oportunidade de se imaginar, de ser o personagem em si que está sendo citado, porque problemas a Bíblia está cheio. Qual é a pessoa na Bíblia, o servo de Deus na Bíblia que não tem problema, que não teve problema? Desde problema de saúde, problema familiar, problemas financeiros, problemas espirituais, todos esses problemas, de modo geral, estão citados na Bíblia. E essas pessoas, elas acabam saindo, se entregando a Deus quando saem do problema ou quando o problema permanece, elas continuam fiéis ao Senhor. Talvez, e como nós já tratamos em outros momentos, a grande dificuldade de nós seres humanos não é lidar com o problema. A princípio, a gente passa por certas dores e a gente suporta. A grande dificuldade está na demora que o problema se dá sobre a nossa vida. Quem consegue esperar por tanto tempo diante de uma enfermidade que lhe causa dores, que lhe causa sofrimento, que às vezes a pessoa pensa, nossa, por que eu estou passando por isso?
E o primeiro personagem que vive isso e que nós podemos citar é Jó, é muito conhecido. Não tem como a gente não falar desse personagem. Porque ele, como um vaso de Deus, alguém que foi fiel ao Senhor, o próprio Deus menciona essa fidelidade de Jó ao diabo, e ele olha, viste o meu servo Jó? O interessante do texto é que é Deus quem indaga a situação. Você viu o meu servo Jó? É um homem fiel, um homem temente, um homem que busca. Imagina só você ser uma pessoa que busca ao Senhor, que é fiel naquilo que a fé propõe. Você é uma pessoa que ama o próximo, que de fato faz aquilo que o Senhor manda. E coisas terríveis começam a acontecer na vida de Jó. Coisas que são assustadoras demais para a gente conseguir imaginar, mas pense. Por um momento, Jó ele está sendo aquela pessoa fiel ao Senhor e algo acontece. No capítulo 1 de Jó, a partir do versículo 14, acometido por várias tragédias, Jó começa a ouvir relatos, um atrás do outro. O primeiro relato demonstra que Jó começa a perder os seus bois e os seus jumentos. No capítulo 1, do verso 14 e 15, o servo chega para Jó e fala, olha, os teus animais morreram. A gente até brinca, né? Como se ele fosse o dono da Guanabara. Ele tinha muitos animais, animais de carga, animais de abate, enfim, era uma friboi e uma Guanabara juntas. E ele tinha essa riqueza, ele tinha essas posses, e ele perde todas essas suas posses. E ainda o servo não havia finalizado a frase por completo, e chega um outro que diz, olha, perdeu as tuas ovelhas, os teus servos. Aquilo que está dentro da tua casa também é destruído. Logo em seguida vem alguém que fala, olha, você perdeu os camelos, que seria o seu transporte, aquilo que ele usava para levar, quer seja água, quer seja alimentos. Ele perde os seus filhos e, por último, ele perde a saúde. É tão difícil imaginar de eu me colocar numa situação em que uma tragédia está acontecendo atrás da outra e eu estou ali apenas ouvindo. A gente ainda não está nesse passo adiante, apenas ouvindo. Como que eu e você reagiríamos pelo simples fato de ouvirmos tantas coisas negativas na nossa vida? Olha, acabou de acontecer algo na tua casa. Foi destruído toda a tua casa, lá não tem mais empregados, lá não tem mais nenhum bem seu, seu carro quebrou, queimou. Enfim, daqui a pouco se escuta, não, as tuas plantações, aquilo que tu usa como mantimento, a tua empresa foi completamente destruída. As pessoas que estão à tua volta, a tua família, os teus parentes também foram mortos. Então imagina tantas coisas acontecendo de ruim na vida de uma pessoa. O que a mantém de pé? Porque pessoas hoje em dia perdem familiares, perdem seus bens materiais porque acontecem catástrofes, outros porque acontecem ataques terroristas, que são muito comuns no Oriente Médio. E as pessoas, elas acabam perdendo a fé, perdendo a esperança na humanidade, se enchendo de ódio. Querem a vingança muitas vezes, ou simplesmente se perdem da fé, perdem a esperança em tudo que poderia ser positivo, porque perdeu tudo aquilo que tinha. Porque, de fato, toda a base dele, se ele tivesse apego nesse sentido, ele teria se perdido completamente. Jó, por um instante, ele permanece fiel. Qual é a reação de Jó? Jó, no capítulo 1, ainda no verso 21, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, não é verdade? O Senhor deu, o Senhor tirou. Jó, diante de todas essas circunstâncias, o relatório que ele recebe, que citaram que foram os saduceus, ou o fogo de Deus, que caiu do céu, ou os caldeus que atacaram as pessoas, ele não olhou para esses agentes de destruição, mas ele olha com discernimento espiritual, ignora toda essa questão e diz, Deus me proporcionou viver esta situação. Quantas vezes eu e você culpamos o diabo, culpamos a falta de força, os maquinários, culpamos até mesmo o homem, a humanidade. Culpamos a humanidade
por conta das coisas que acontecem em nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente não fez isso? E com certeza Jó teve sim sofrido com essas questões, mas a pessoa principal, aquela que ele sabia que tinha concedido e aquela que tinha autorizado a retirada de todas essas coisas, ele sabia que era o Senhor de todas as coisas. Foi Ele quem me deu, foi Ele quem tirou. Ele sabia para onde ele deveria recorrer, para onde ele deveria olhar, ainda no momento de angústia, de dor, ainda naquele momento em que o luto tomava de conta do seu coração pela perca dos seus parentes, ainda que ele percebesse que ele já não tinha mais nada. E por ponto também nós observamos quando ele perde a saúde, a ponto de seu corpo, sua pele está cheia de feridas, e ele pega um caco, alguma coisa pontiaguda para coçar a sua pele. Ou seja, não eram só feridas, aquilo incomodava com uma certa frequência. Então não estava fácil para Jó. Jó, ele ainda continua falando no capítulo 13, verso 15. Verso 15. Obrigado. Jó 13, 15 diz assim: ainda que me mate, nele esperarei. Jó perde tudo, mas mantém a sua fé. E eu entendo e eu vejo o milagre de Deus, porque naturalmente a gente não consegue passar por tantas perdas e continuar firmes. Lembra do autor e consumador da fé? Esse versículo que nós conhecemos tão lindamente, que nós gravamos e repetimos. É nesse momento em que nós entendemos de fato o que é isso. É Ele quem exercita a fé em nossa vida, porque eu não me vejo passando por uma situação tão catastrófica e permanecendo fiel deste modo. Jó continuou adorando ao Senhor. Só que, como já falamos, o tempo ele castiga a nossa alma. E Jó, ele começa a se perguntar, como eu e você, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E eu acho que, por coisa menor, a gente faz os mesmos questionamentos a Deus. Nós colocamos o nosso peso na balança, as nossas obras de justiça que nós consideramos relevantes, e dizemos: olha, por que eu estou passando por isso? Se eu fui fiel tanto tempo, eu dizimei na igreja, eu visitei o irmão, eu fui alguém que falei de Jesus para outras pessoas, eu me preocupei com aquele que está na rua, eu visitei o órfão, a viúva, eu estava servindo ao Senhor. Por que essas coisas aconteceram comigo? Eu e você, às vezes, nos questionamos por muito menos e achamos que temos argumentos suficientes para dizer: Deus, eu não preciso, eu não posso passar por isso, porque eu tenho sido fiel. E quando a gente faz isso, a gente se comporta como aquele publicano. Olha, eu adoro a Deus, eu estou no templo, quase que glória a mim, né? Quase que ele diz isso. Então, nós precisamos entender que o que de fato mantém a nossa vida de pé é o Senhor. Jó, apesar de ter mantido a sua fé, ele teve os seus questionamentos como eu e você. O Senhor derrama perdão sobre a sua vida e ele é restituído. Jó é restituído. De fato, nós sabemos que Deus ele pode livrar a nossa vida do dia da calamidade. Talvez a doença, a dificuldade, talvez a prisão citada no início, quando falava de Paulo e Silas. Às vezes, quando nós estamos cercados por coisas, Deus ele vai suprir, ele vai tirar a gente como um milagre. Deus ele pode, ele tem poder para fazer qualquer dessas coisas. Jó ele mostra de fato que ser fiel não significa ausência de dificuldades. Pelo contrário, mesmo sendo fiel, e por ser fiel, eu passarei por isso para ser provado, para de fato refinar aquela fé que eu e você temos. Então, quando eu perguntei para você se você tinha problema, entenda, o problema ele é a chave de acesso para o amadurecimento da nossa fé. E foi o que aconteceu com Jó.
Jó capítulo 42, verso 2 vai dizer exatamente isso. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, dos teus sonhos, vai depender da versão que você escolher, mas a vontade de Deus não pode ser frustrada em nossa vida. Jó se manteve fiel, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantas adversidades. Foi um vaso completamente esfarelado, ele perdeu tudo completamente. Como você se veria nessa situação? O que você faria diante disso? Talvez muitas pessoas pensariam, nossa, eu realmente não conseguiria passar. E eu acredito que nenhum de nós consegue passar por tamanhas dores e permanecer fiel por si só. Mas o Senhor, Ele manteve a Jó, assim como Ele tem mantido a minha vida e a sua vida com frequência. Deus, Ele fala para nós que Ele pode mudar a nossa vida. Talvez o problema que você esteja passando, a dificuldade que você esteja passando, Deus tenha falado para você, eu vou resolver esse problema. Isso vai passar na tua vida, tem um prazo de validade. Foi a mesma coisa que ele falou para Marta e para Maria. Foi a mesma coisa que ele trouxe para o nosso segundo personagem, que é Lázaro. Lázaro, ele passa pelo momento de morte, de angústia. Mas havia uma promessa anterior de Deus, dizendo, olha, se crês, verás a glória de Deus. Lázaro é de fato alguém a quem Jesus amava. O texto, ele é muito claro quanto a isso, a ponto de Jesus chorar, de Jesus lamentar a morte do seu amigo. Jesus amava demais a Lázaro. E eu tenho certeza que o Senhor ama a todos nós aqui. Imagina que esse amor não nos priva de passar por momentos de extrema dor, de extrema dificuldade. Talvez fossem as pessoas mais próximas às quais Jesus tinha de toda a sua vida, porque também eram seus amigos, seus parentes, estavam no seu ciclo de amizade. Mas isso não privou eles de viverem um momento de dor profunda. Não é por muito estar perto que eu não vou passar por aflição. Então, eles vivem esse momento de angústia. Lázaro está morto, Lázaro morreu. João capítulo 11, do verso 14, vai falar desse momento de morte de Lázaro. E quando Jesus chega, como diz no verso 17, já haviam 4 dias. Ou seja, não somente o momento da dor, mas a expectativa daqueles que ainda esperavam algo de Jesus. Outros já lamentavam, olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E a gente limita a vontade de Deus, ou a gente quer do nosso modo, quer do nosso jeito, a gente quer alcançar, quer ter alívio da dor, da angústia que a gente está passando, a gente quer se livrar completamente disso, porque a gente ouviu a vida inteira em vários lugares de que o milagre vai acontecer, de que nós receberemos a cura. E pode ser que a gente receba. E foi o que aconteceu com Lázaro. Ele é ressuscitado. A esperança que vence a morte, porque Jesus, no verso 15, 25, é uma esperança que traz a vida. Ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez esse cenário demonstre para nós que não existe nada que Jesus possa fazer. Ou, na verdade, não existe nada que Jesus não possa fazer. Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo que foi criado foi feito por intermédio dele, através dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Jesus declara, João capítulo 11, versículo 43 e 44, Lázaro, vem para fora. Lázaro, com certeza, as pessoas que estavam naquele lugar veem o milagre de Jesus, veem aquilo que ele faz, veem a autoridade que ele tem, e com certeza aquilo admira o coração das pessoas.
Às vezes as coisas ruins que acontecem conosco são para demonstrar de fato a glória de Deus, e foi isso que Ele prometeu. Se você crê, você verá a glória de Deus. Eles puderam experimentar desse poder, dessa majestade de Deus. Jesus revelou que Ele é maior que a morte. Há situações em que, de fato, esse tipo de coisa vai acontecer em nossa vida, para que o poder de Cristo se revele a nós. Às vezes a dor, o problema, ele está acontecendo em nossa vida, para que o milagre se manifeste, e assim a gente possa fortalecer a nossa fé. Só que eu queria perguntar algo para reflexão. Sempre que nós tivermos um problema e nós clamarmos a Cristo, Ele vai nos atender? Será que todo o problema que eu tenho, se for uma enfermidade, se for uma necessidade dentro da minha casa, se for uma necessidade financeira, qualquer que seja, Deus Ele vai me atender em toda e qualquer circunstância? Nós entendemos que Deus, Ele tem planos maiores do que a nossa vontade. Por isso nós vamos falar do terceiro personagem, um personagem muito famoso. Eu tenho certeza que vocês conhecem não só o personagem, como o texto que nós vamos utilizar. É um vaso marcado, um vaso que passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. Temos a percepção histórica de que ele era alguém que tinha uma certa tranquilidade de vida. O apóstolo Paulo, por ter estudado aos pés de Gamaliel, já falamos isso em outros momentos, era alguém que poderia ter algum recurso. Estudar naquela escola ou através daqueles líderes era como estudar na maior faculdade da época. O apóstolo Paulo com certeza tinha uma família com descendência romana que também poderia ter, num contexto histórico, essa tranquilidade financeira, ou seja, ele era alguém que estava seguindo o caminho que a sua família tinha designado. Ele estava num caminho correto, vamos dizer assim. Só que aquilo que ele entendia como certo era a perseguição à igreja, e o Senhor o arrebata para ser servo seu. O apóstolo Paulo, ele começa a ter uma vida de perseguição. Ele era o perseguidor e agora passou a ser o perseguido. Ele já não tinha um lugar para ficar, porque ele vivia peregrinando, pregando a palavra. O apóstolo Paulo, ele passou por naufrágios, por fome, por frio, a ponto de ele dizer o seguinte: olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Nós passamos muitas vezes aflições, angústias, dores, mas nós não seremos abatidos, destruídos. Nós continuamos de pé, continuamos firmes. Paulo, ele era aquela pessoa fiel ao Senhor. Depois de convertido, ele entregou tudo o que tinha, toda a sua vida, todo o seu tempo. Ele já não vivia para si, a ponto de ele dizer: olha, já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. A vida que eu levo agora é pela fé no Filho de Deus, aquele que se entregou por amor a mim. Então a vida do apóstolo Paulo já não era mais dele, e ele deixa isso muito claro. Talvez eu e você não tenhamos essa mesma entrega hoje. Talvez eu e você gastamos mais tempo na TV, no celular, falando da vida do irmão, ou até mesmo em busca das riquezas do mundo, muito preocupado com o dia de amanhã, sendo que ele nos ensinou a amar a Deus acima de amar as coisas, amar ao próximo. Ele nos ensinou a viver não preocupados com o dia de amanhã, mas confiantes no Senhor. Nos ensinou a se entregar verdadeiramente. Então Paulo, ele foi essa pessoa que se entregou ao Senhor fielmente, entregou tudo, absolutamente tudo ao Senhor. Ainda assim, o apóstolo Paulo, ele
contempla problemas o tempo inteiro. E ele está enfrentando um problema muito grande. No momento em que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, é um momento de angústia em Jerusalém, porque lá estava se passando por muitas dificuldades no sentido de alimento, já não tinha tanta riqueza nesse sentido, as pessoas não conseguiam alimento. E aí o apóstolo Paulo usa a carta de 1 e 2 Coríntios para alertar também a igreja sobre a coleta, e aqui no capítulo 9 ele fala sobre as doações para manter a igreja dos Coríntios. Só que em meio a toda essa dificuldade, Paulo falando do Senhor, ele tem uma visão gloriosa. E ele fala, olha, para que eu não ficasse orgulhoso dessas situações, eu recebi um espinho na carne. A gente não vai se deter ao que é o espinho, mas qual é o seu espinho na carne de hoje? O apóstolo Paulo, ele recebeu aquilo que o maltratava e ele dizia que era um mensageiro de Satanás. Só que em nenhum momento ele deixou de olhar para aquele que permitiu ele passar por isso, que foi o Senhor. O Senhor permitiu ou o deu um espinho na carne. O Senhor me deu um espinho na carne. É um mensageiro de Satanás. E observe, às vezes a nossa vida parece estar muito tranquila. E quando nós somos chacoalhados pelo Senhor, é exatamente para melhorar aquele ponto crucial em nossa vida, para um passo além da nossa fé. Há quantos anos na sua vida que você tem uma frequência para falar sobre Jesus para as pessoas? Quantas vezes por semana você procura uma pessoa diferente para falar do amor de Jesus para essa pessoa? Eu não estou falando dessas pessoas que você conhece, mas pregar o evangelho a toda a criatura. Aquela pessoa que você não conhece, você já foi atrás de alguém, já fez isso por conta própria. Fazer aquela visita àquele vizinho que tem um pensamento de você, talvez ele tenha pensado até mal de você em algum momento da sua vida. Você já pensou de compartilhar algum momento da palavra de Deus com ele? Sabe, a gente se perde às vezes porque a gente acha que a nossa fé é simplesmente vir à igreja, é estar aqui todo domingo. Só que a nossa vida, a vida cristã de fato saudável, o ponto principal dela é a anunciação do Evangelho. Porque como nós lemos e nós aprendemos na convenção falando sobre evangelismo, não há cristianismo sem essa missão realizada. Eu não consigo ver cristianismo sem uma missão exercida em minha vida. Eu não consigo, de fato, entender que a presença de Deus está em minha vida se eu não amo almas, se eu não vou. O ide é isso, ide por todo mundo, pregai o evangelho, não é só visitar outros países, ir em direções distantes, mas perto. Às vezes há pessoas à minha volta que precisam ouvir de Cristo. E Paulo foi essa pessoa escolhida pelo Senhor. E ele sofria. Só que ele começa a pedir ao Senhor e ele clama ao Senhor 3 vezes. No verso 8 ele vai falar exatamente isso. Clamei ao Senhor 3 vezes. E ele não recebeu o que ele pediu. Paulo não era uma pessoa que honrava ao Senhor, ele honrava a Deus. Ele não era alguém que estava no exercício da fé, fazendo aquilo que deveria fazer, ele estava no exercício da fé, fazendo o que deveria fazer. Foi ele quem procurou o espinho na carne, ele estava, enfim, no caminho errado, na hora errada? Não. Simplesmente Deus usa esse momento também para esclarecer algo ao apóstolo Paulo. Porque ele clama ao Senhor, mas a resposta que ele tem é: a minha graça te basta. O que é suficiente na tua vida? Talvez pelos longos anos, e por isso que eu citei do meu tempo de igreja, porque 1 ano, 2 anos se passam na nossa vida de fé, e a gente se vê na monotonia. A gente está aqui no domingo, está aqui na quinta, a gente vai para a célula, a nossa vida fica nesse ciclo vicioso, né? E a gente fica nesse momento de
achar que está saudável espiritualmente, mas a gente está só acomodado. Acomodado porque Cristo, ele requer mais de nós. Quando nós observamos os exemplos de fé que nós citamos, a vida dessas pessoas estava exatamente como a maioria dos brasileiros vivem, na tranquilidade. Eu falo dos brasileiros porque é o contexto em que nós estamos. Porque nós olhamos para o contexto brasileiro e a igreja ela está acomodada. O evangelismo não é uma paixão de todos os irmãos. Falar de Jesus não é uma paixão que arde no meu coração, porque eu chego cansado demais para falar de Cristo, ou porque eu nem sirvo de exemplo para falar de Jesus, porque eu já sou tão mau exemplo que isso já escandaliza as pessoas. Chega lá no final, eu acho que eu vou ser salvo. E olha, a demonstração de salvação, ela acontece agora. Se eu não tenho atitudes de salvo, eu não estarei lá. Porque as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nela, elas são exercidas agora. Se eu não estou praticando as boas obras, as que Ele preparou antes de eu nascer, quer dizer o quê? Eu estou no caminho certo? Eu estou como o publicano, eu estou como aquele fariseu, eu estou como aquela pessoa religiosa que vive achando que é santo, que pelo fato de estar na igreja, os problemas não vão me atingir, ou porque se eles me atingirem, eu vou pedir a Deus e Deus vai me conceder a vitória. Paulo, ele aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. As minhas dificuldades, elas não precisam ser removidas para que a presença de Deus seja suficiente, porque as pessoas pensam que a suficiência de Deus em nossa vida nos exclui dos problemas, de perder um parente, ou até mesmo de nós mesmos falecermos. Quando a doença bate à porta, quando nós perdemos alguém, ou quando nós nos perdemos em meio aos problemas, Deus, ele vai nos acudir. Só que o exemplo de Paulo é exatamente isso. Eu não preciso ser acudido para mim permanecer fiel ao Senhor. Eu não preciso ser atendido para que essa fé ela continue sendo exercida, para que eu continue servindo a Deus. Eu não preciso ser respondido para mim continuar fiel, porque a presença do Senhor é suficiente, ainda que eu não tenha a resposta da oração que eu queria, não da forma que eu queria. Entendam, irmãos, a nossa vida ela é cheia de dificuldades e Deus ele não precisa nos livrar dos problemas para que nós nos sintamos completos. Eu posso continuar no problema e me sentir satisfeito. A minha graça te basta. O problema é que nós não conseguimos olhar além do problema, além da adversidade, da luta, da dificuldade. A gente só quer descansar mais um pouquinho. Eu achei interessante porque o pastor começa falando exatamente disso. Quantas pessoas cansadas, às vezes a gente está cansado de fato. Você tem uma semana puxada de trabalho, cheio de problema em casa, e o mundo está conspirando. Mas Deus ele continua com você, não perca a fé, continue lutando, continue de pé. Deus ele está com você e entenda que a graça dele é o suficiente, ainda que nada dê certo, ainda que a resposta não venha. Porque eu não preciso da resposta, eu só preciso que o Senhor esteja comigo. Eu só preciso que Ele continue falando comigo, porque a graça dEle é o que me basta. O seu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza, porque quando eu acho que estou forte, e aí a Bíblia fala sobre isso, aquele que pensa que está forte, cuide para que não caia. Mas quando eu estou fraco, quando eu percebo que eu sou humano, aí é que a presença de Deus, de fato, ela fica visível para mim. Eu consigo contemplar a graça de Deus. E aqui nós podemos tirar um aprendizado muito profundo disso que o apóstolo Paulo fala. Porque quando eu estou fraco, é que sou forte. O que isso ensina para nós? Mostra que para, de fato, Deus se manifestar e eu conseguir contemplar Ele em minha vida, tem mais a ver com a grandeza de Deus do que com o meu problema, com a minha dificuldade. Eu consigo ver o meu pecado, eu consigo ver os meus problemas. Mas se eu sei que a graça de Deus é o suficiente, eu vou permanecer, eu vou continuar caminhando. A minha luta, ela não pode me parar.
A minha dificuldade, ela não pode me parar. E eu quero que você separe essas duas questões, que é o sofrimento momentâneo e aquilo que demora, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que duram curto tempo, mas tem outras que duram uma vida inteira. Se nós sabemos separar essas questões, nós conseguiríamos ver o aprendizado de Deus através de cada uma das dificuldades. Se eu vou perder todos os bens, todos os parentes, ou se eu chegar a perder, a própria vida, se eu for marcado por um espinho na carne, que essas coisas não possam abalar a fé que há na igreja do Senhor. Você deve permanecer fiel e entender que não é a resposta de Deus que deve aumentar a fé. Não é o livramento em si que vai aumentar a nossa fé, mas confiar mais no Senhor independente disso. Porque Jesus falou que nós passaríamos por aflição. O Evangelho, ele chega a ser dolorido para aqueles que vivem de fato, porque ele ama mais a Deus, ele abre mão daquilo que para ele é sossego, para ele pregar a palavra. Mais uma vez eu quero dar importância a essa questão. Nós não viveremos um evangelho sadio se nós simplesmente nos acomodarmos, sem falar de Jesus para as pessoas. É como uma empresa, imagine a igreja como uma empresa. Deus te deu uma função. Qual é a utilidade na mão de Deus? Deus, ele usa muito esse exemplo de utilidade da sua igreja. Imagina um martelo que esmiuça a pedra. Imagina, qual é a utilidade? Se o martelo não está servindo para quebrar a pedra, para que ele vai servir? Se você é o sal e a luz do mundo, ele faz essa pergunta: se eu e você não dermos sabor, se nós não iluminarmos, qual é a utilidade que nós teremos? E aí, só serve para ser jogado fora, pisado pelos homens. Ele usa exemplos muito categóricos, ou até mesmo para ser jogado no fogo e queimado. Nós precisamos nos alertar quanto a ter uma vida fervorosa, ter uma vida entregue na obra do Senhor, particularmente, não é só coletivamente. Nós, como igreja, devemos funcionar assim, em conjunto, mas individualmente eu tenho que ser a representação do todo. Eu devo ser uma representação do todo, na minha fala, nos conceitos que nós aprendemos, nas doutrinas. Por isso que havia a união, a comunhão na igreja primitiva. Eles viviam, compartilhavam orações, a doutrina dos apóstolos. A Bíblia é muito categórica quanto a isso. A união, para que o indivíduo represente muito bem aquilo que Cristo fez. O próprio Jesus, em João capítulo 17, ele vai falar sobre isso. É a união do seu povo que mostra para o mundo que nós podemos ter Deus, que nós de fato temos a presença de Deus, que nós somos iluminados pelo Senhor, que temos a salvação dele. Nós podemos encontrar ao Senhor quando nós confiamos nele inteiramente, independente do que aconteça na nossa vida, independente da perda que nós tivermos. Permanecer fiel é o caminho que nós devemos seguir. Eu sei que não é fácil, porque em nenhuma dessas situações você vê o personagem, a pessoa, saltando de alegria porque está passando por problemas. Ninguém fica saltando de alegria porque está passando por dificuldade. Ou ele é doido, ou é um palhaço, né? Ninguém fica saltando de alegria quando está num problema. Nós só vamos sentir aquilo que é natural a nós. Só que nós não podemos nos perder diante das dores que acontecem em nossa vida. E eu acho que é muito pesado quando a gente perde alguém. Eu acho que é a dor mais intensa que a gente pode ter. Quando a gente perde alguém, imagina Jó ter perdido tudo isso. As pessoas que gostavam de Lázaro, seus familiares, seus amigos, que perderam ele, também sentiram uma dor terrível. São dores inimagináveis. Deus pode conceder, mas como Jó nós podemos dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que seja na vida, que seja na morte, que sirvamos ao Senhor, que nos entreguemos para Ele todos os dias. Amanhã, quando você acordar pela manhã, eu peço que você reflita sobre isso.
Fale de Jesus para uma pessoa. Mas não é só falar, vai lá na igreja. Não é isso. A Bíblia fala sobre fazer discípulos. Ou seja, primeiro você tem que ser uma imagem para que essa pessoa veja em você, depois que você falar também, e a partir do que você falar, a imagem de Cristo. Quando nós lemos Romanos, no capítulo 8, falando que Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E nós somos espelhos dele. Se você expressa a Cristo, é natural que as pessoas vejam algo diferente. Então, fale de Jesus, procure. Não é para você ser aquela pessoa, o teólogo. A gente pensa que falar de Jesus é um segredo do mundo, né? Não é isso, irmão. Comece a compartilhar da palavra que tem em seu coração, a coisa mais simples. Você não foi salvo? Você foi salvo de quê? E o que isso trouxe em sua vida? São 3 perguntas simples que você faz para si, que você pode levar adiante. Se Deus te salvou, do que Ele te salvou e o que está acontecendo em tua vida. Para onde é que a gente está indo? Nós falamos sobre isso e é o básico que resume a pregação. Ela não precisa ser uma fala igual a minha, que dura 50 minutos, 1 hora. Você simplesmente comece a compartilhar, porque as pessoas que começaram a falar de Jesus, elas não tinham instrução nenhuma. Não foi passado escatologia, não foi passado teologia nenhuma para elas. Elas começaram a falar daquilo que elas ouviram dos ensinos judaicos, dos ensinos sobre a palavra de Deus. E eu e você ouvimos todos os dias. Será que a gente não consegue compartilhar? Conseguimos. Às vezes a timidez, o comodismo, né? Eu vou chamar dessa forma, não de forma negativa em si, apesar de ela soar dessa forma, mas a gente se está acomodado e não consegue falar de Cristo para ninguém. Eu tenho a oportunidade, alguém está ali precisando e eu não consigo falar de Jesus. É algo que está latente em mim. Eu tenho certeza que se fosse qualquer assunto que a gente tem afinidade, a gente começa, é igual jogar água benta, né? Sai jogando e cuspindo o assunto nas pessoas. Mas de Jesus a gente é receoso quanto a isso. Por quê? É porque ele não está tão latente. Qual é o caminho? E aí o apóstolo Paulo ele nos ensina esse caminho também. A palavra de Deus, ela é útil para a repreensão, para a exortação, para a orientação que nós podemos ter no Senhor. Nós vivemos uma vida de adversidades, de lutas, mas nós não podemos ficar prostrados diante disso. Amém? Convido você a ficar de pé, vamos orar ao Senhor, convido o pastor para fazer essa oração. Vamos orar. Diante da palavra que nos desafia, nós somos levados a olharmos para aquele que nos atraiu por sua infinita graça, que nos amou, que nos chamou para uma vida com propósito. Por isso nós precisamos nos render diante da sua palavra, diante da sua presença, confiados que as suas promessas e os seus planos sobre nós de fato se estabeleceram no momento em que nós entregamos a Ele a nossa vida. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque somos desafiados, Pai, a vivermos o Evangelho e a proclamarmos a boa notícia da graça. Essa graça que nos atraiu, essa graça que nos alcançou, essa graça que nos sustentou. E por isso, Pai, nessa noite, ao recebermos a Tua palavra, a nossa mente se torna cativa a ela. Que essa palavra de vida nos incentive a vivermos o Evangelho de modo pleno. Que não vivamos apenas dentro das margens da religiosidade, mas que um dia a semente que foi plantada em nós e prosperou, que ela produza frutos na nossa vida. Que ela cumpra, Senhor, em nós o propósito para o qual o Senhor a destinou. E assim abençoa cada cristão dessa igreja. Enche os seus corações da alegria da salvação. Renova, Senhor, o zelo por Tua palavra. Renova o zelo pelo Teu reino. De modo que sejamos completamente conscientes, convictos do nosso chamado e da nossa vocação. E assim abençoa o Teu povo, nutrindo cada vida com a fé autêntica, a fé verdadeira do Evangelho. E que a Tua bênção esteja presente
na vida de cada um, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos terminando esse culto, finalizando essa celebração, agradecendo a todos pela presença, agradecendo ao Senhor por tamanha dádiva e nos presentear, né, com esse tempo de alegria, de refrigério, de contentamento. Nós agradecemos a todos quantos chegaram, agradecemos a Deus também pela chuva, louvamos ao Senhor por esse refrigério e nós desejamos a todos uma semana abençoada, um tempo frutífero na presença do nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos, levantar uma das suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Uma boa noite para todos, que o Senhor vos abençoe. Os homens da igreja, o irmão Emerson Júnior está convocando aqui os homens, tem um aviso importante, então todos os homens da igreja já venham aqui para frente para essa conversa, para esse particular, queremos todos os irmãos aqui. E aí, Júnior? Sábado que vem. Rapaz, Você não quer fazer sábado que eu não sei, para mim era complicado, é prévia do Enem de novo. Muitos jovens que estão no Enem, nenhum vem. Por quê? Não é sábado. Sim, mas eles estão preparando o Enem do outro dia. E aí? Foi o pastor que sabe. Eu, por mim, faria em outra data, não faria nessa data, não. O senhor quer combinar com o pastor Luiz, então? Não, o pastor Luiz, ele não é o chefe lá, o chefe é o Raimundo. Mas você que sabe, E o se quiser pastor- fazer com os que tem, os que não estão fazendo Enem, E o pastor lá de Cristina é o pastor mesmo, Daniel. sim. Ele tá falando comigo. E eles vêm, e como essa, eu não sei nem como é essa programação. Que é um momento de 9 horas a 10, de 8, de 7h30 a 9 horas. Como é? À tarde é uma tarde de confraternização. Rapaz, essa tarde aí eu não sei não, Júnior.